Bom, mais uma vez aí, boa tarde, né? Vamos dar seguimento aí à nossa última parte do workshop do Procad, né? Com a palestra convidada aí do professor Dr. Daniel Cordeiro, do EAT USP, né? Mais uma vez, professor Daniel, muito obrigado pela disponibilidade em estar aqui conosco compartilhando, né? Poucas das muitas coisas que tem dentro do Intercity, né? Eu participei aí do workshop antes da pandemia que teve do Intercity, né? O professor Francisco foi esse ano na retomada presencial, né? Então a gente percebe que tem muita coisa mesmo. Então espero aí a sua missão impossível de conseguir resumir aí em 20 minutos esses trabalhos. Então, a palavra é sua. Muito obrigado a todos pelo convite, a oportunidade de apresentar aqui no workshop do projeto de vocês. Eu vou falar hoje, então, sobre esse projeto, esse Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Internet do Futuro para Cidades Inteligentes, o projeto que a gente chama de Intercity. Vou apresentar algumas das iniciativas, porque seria impossível conversar, mostrar para vocês e falar para vocês um pouco sobre todas. Vou fazer um recorte aqui. E, bem, eu não me apresentei, né? Eu já tinha sido apresentado. Meu nome é Daniel Cordeiro, sou aqui da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo e também faço parte do projeto, como muitos dos que estão aqui presentes fazem também. O que é sempre uma alegria ver as pessoas, os amigos aqui novamente. Bom, o Intercity é esse projeto que trata desse problema, ou tenta trazer a computação para ajudar a gente a resolver os problemas das cidades hoje. A gente tem um cenário em que a maioria da população mundial vive em cidades, e em países como o nosso, as áreas urbanas continuam em expansão. A atual infraestrutura dessas cidades não atende demanda de forma satisfatória, quer dizer, a gente tem um déficit de infraestrutura e quantidade de recursos, mas aí às vezes a gente tem esses recursos e usa eles de forma ineficiente, o que também não ajuda muito o nosso problema. Então, com todos esses problemas, a gente tem essa grande dificuldade de planejar políticas públicas e avaliar a sua efetividade. Quer dizer, são essas políticas públicas que poderiam ajudar a gente a resolver um pouco esses problemas. Bom, como é que a computação pode tentar ajudar nisso? Primeiro, como a ciência pode ajudar isso? Né? Seria muito legal se a gente conseguisse fomentar mais o uso de abordagens científicas para resolver os problemas das cidades. E aqui, como a nossa parte, é empregar tecnologias de informação e comunicação para ajudar a otimização desses recursos e a otimização da infraestrutura das cidades. Então, a gente gostaria de, com essa abordagem científica, conseguir estabelecer novas políticas públicas para melhorar a qualidade de vida da população e melhorar a sustentabilidade das cidades, mas, de novo, fazendo uso de metodologia científica para isso. Bom, a curto prazo, a gente pode ajudar com o monitoramento de serviços, né? São as aplicações que a gente pensa normalmente quando a gente pensa em cidades inteligentes. Então, a gente tem um conjunto de sensores que capturam dados sobre os diversos serviços de infraestrutura ou recursos de uma universidade, de uma cidade, que a gente gostaria de coletar para poder fazer análises disso. Mas ao longo do que está acontecendo, mas ao longo prazo, a gente consegue usar esses dados históricos sobre tudo isso que a gente está monitorando, mas fazer simulações para poder elaborar políticas públicas de longo prazo baseado em evidências. A gente pode usar essa análise de dados históricas para fazer isso, ou os dados que a gente coleta em tempo real das cidades para conseguir para conseguir estudar melhores políticas públicas, ou pode usar simulações, evitando talvez grandes custos, primeiro, né, evitando a gente ter que construir coisas, depois ver se essa construção realmente funcionou ou não, usando simulações. Então, a gente tem muitas oportunidades aqui de possibilidades que nós, da área de computação, podemos ajudar a cidade, né? A gente está apoiando aqui a construção de políticas públicas baseadas em ciência. A gente está coletando esses dados, fornecendo novas formas e novas metodologias de analisar esses dados, para verificar depois se
as políticas públicas implementadas baseadas nesses dados funcionaram ou não, e se as demais políticas públicas, mesmo que não tenham sido implementadas a partir desses dados ou dessas análises, se elas funcionam de verdade ou não. Vocês sabem que hoje em dia a gente faz isso muito em estudos de caso específico, a gente não tem informação da cidade de forma geral. Então, no nosso projeto, o nosso INCT começou a construir software livre, utilizando e fornecendo dados abertos para tentar resolver esse tipo de problema, para tentar auxiliar as cidades a tomarem melhores decisões. Com o nosso software é possível fazer a experimentação escalável, avaliação e a validação científica dessas soluções, e a gente sempre pensa em escalas muito grandes, né? A gente pensa sempre na magnitude de cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, etc. E o projeto, desde o seu princípio, teve a participação de órgãos governamentais e empresas, né? Então, a gente quer conseguir atrair também pessoas e representantes do poder público e de empresas interessadas em resolver esse tipo de solução, para a gente projetar o nosso software em conjunto para poder atender problemas que são reais. Bom, o software que a gente construiu e as soluções que a gente construiu estão representados nessa figura aqui, mas o importante é que a gente trabalhe em 3 níveis de soluções diferentes. Primeiro, um nível de infraestrutura, onde a gente trabalha questões relacionadas à otimização dos data centers que vão apoiar que vão executar todos esses softwares e apoiar as nossas análises, na rede propriamente dita, em protocolos de rede, redes de sensores, várias coisas que vão apoiar que a gente precisa para poder estabelecer a comunicação entre todos os softwares que vão ajudar a gente a fazer essas análises, mais o hardware que vai fazer vai ajudar a gente a adquirir esses dados. Uma camada de middleware, que é um software que permite a gente desenvolver sistemas distribuídos que vão ajudar a gente a resolver esses problemas, e esse middleware inclui middleware que vai fazer o escalonamento de tarefas, internet das coisas, big data, etc. E os serviços e aplicações propriamente ditas, né? Os serviços de cidades inteligentes, os serviços que vão apoiar a análise e execução, a análise e armazenamento, etc., dos dados, né? Do grande volume de dados que a gente vai ter, etc. E a gente tem 3 linhas de pesquisa principais dentro do projeto. A gente tem múltiplas, mas as 3 principais talvez sejam engenharia de software, como desenvolver software para esse tipo, de uma forma que a gente consiga desenvolver software de qualidade, a modelagem e análise matemática desses dados que a gente obteve, para conseguir fazer, não só... Então, a gente não está só interessado em coletar, né? A gente quer construir softwares relevantes que usem esses dados para alguma coisa, usando inteligência artificial, usando métodos estatísticos mais interessantes, etc. E redes de computação distribuída de alto desempenho por baixo de tudo isso para fazer com que tudo funcionar. A gente tem uma grande quantidade de software que foi produzido para integração de dados urbanos em grande escala. Então, formas da gente conseguir fazer a recuperação desses dados, processar esses dados de forma eficiente, analisar eles, fazer consultas neles, visualizar esses dados, né? Às vezes a visualização já é uma etapa importante, e eu vi assim com grande alegria aqui na programação do workshop que tem vários e vários projetos que se enquadram dentro desse pedaço do nosso projeto. A gente, dentro do Intercity, então, usando, além dessa infraestrutura básica, a gente começou a desenvolver vários projetos. Então, eu vou falar um pouquinho dessas aplicações que a gente construiu usando a nossa plataforma e os projetos que são apoiados por ela. Então, primeiro, eu tenho 3 exemplos aqui de aplicações que são relativamente simples, mas são bastante interessantes, que foram construídas por alunos nossos, que usando diretamente a nossa plataforma. Uma chamada Smart Parking, para ajudar as pessoas a encontrar vagas livres de estacionamento, Smart Traffic Lights, que ajuda a gente a estudar e visualizar os efeitos de algoritmos que controlam semáforos em função do tráfego naquele momento, em determinado instante, e protocolos, ajuda a gente a estudar protocolos de como fazer isso de forma eficiente. E aqui tem o Outdoor Sports Maps, que tenta agregar informações de várias fontes que podem ajudar as pessoas a encontrar os melhores lugares para fazer
esporte dentro da cidade. Então, a gente usa dados de poluição do ar, umidade, temperatura, etc., as áreas verdes, e a gente pode usar essas informações. Então, são exemplos de como a gente consegue agregar informações e mostrar informações que já existem e mostrar essas informações de uma forma interessante, ou como a gente pode usar a plataforma para desenvolver algoritmos interessantes, como esse do controle de semáforos. O software do Intercity foi usado também no Comitê de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo para recuperar os dados de diversos sistemas de saúde diferentes e disponibilizar esses dados para os gestores no momento mais crítico da pandemia, né? Isso foi desenvolvido pelo pessoal do IPT, em particular o professor Alessandro Santiago. A gente, dentro do INCT, desenvolveu também um simulador de cidades inteligentes. A gente consegue fazer simulações de transportes multimodais. Eu consigo simular carros, pedestres, ônibus, metrô, e como é que isso impacta a cidade. Então, isso permite a gente fazer a análise do impacto de grandes mudanças na infraestrutura antes de realizar essas mudanças. Isso é muito importante, né? Eu consigo determinar se gastar milhões de reais para construir uma rodovia nova, uma avenida nova, uma rua nova, se isso realmente vai trazer benefícios para aquela região em termos de trânsito ou não, por exemplo. Então a gente combina ali informações das pesquisas origem e destino que a gente faz aqui dentro da cidade de São Paulo, mas essa simulação, esse é um simulador de evento discreto, mas que é bastante escalável e que eu mesmo, professor Fábio Cohen e Emily Francischini, estamos trabalhando para fazer com que ele ainda seja mais escalável e que com isso a gente consiga simular grandes metrópoles e não só cidades, né? Eu gostaria de simular, por exemplo, a região metropolitana da cidade de São Paulo. Então, a gente tem trabalhado nisso, mas isso já tem ajudado a gente a fazer esse tipo de análise e já foi utilizado pela CT aqui em São Paulo, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, que é a responsável por fazer esse tipo de análise. Um outro projeto interessante aqui é o Enaciri, que investiga como é que a gente consegue fazer a integração de mapas digitais e as imagens urbanas aplicando técnicas de processamento de imagens e aplicando informações geolocalizadas, então, sobre que regiões da cidade essas imagens se referem e para fazer várias coisas. Então, aqui a gente tem dois exemplos. A gente tem exemplos de estudo do mapa de calor, da concentração da vegetação ou da qualidade do asfalto nas ruas. E a gente consegue pegar essas informações, então, analisar elas e gerar novos dados que anexados a essas informações já georreferenciadas podem ajudar os gestores a tomar determinadas decisões. Aqui a gente tem um outro exemplo de um outro tipo de processamento que é feito, que é a detecção de fios emaranhados em árvores. Então, para evitar o custo de você ter que mandar uma equipe para restabelecer a conexão, porque uma árvore derrubou os fios em uma determinada localidade, a gente poderia usar essas informações antes. Aqui a imagem é capturada do Google Street View, fazer análise dessas informações para já preventivamente poder dizer, olha, eu preciso de uma equipe aqui para fazer a poda dessa árvore, porque daqui a pouco a gente vai ter um problema com ela. Então, é mais um exemplo de informações recebidas de várias fontes, processadas com algum algoritmo inteligente para fornecer subsídios para o gestor público poder se antecipar ao problema e não deixar o problema acontecer, o que faz com que a gente use o nosso orçamento de forma mais otimizada. Aqui é um outro projeto desenvolvido pelo professor Álvaro Luiz Fazenda, da Unifesp, que é o Forest Eyes, que implementou um programa de monitoramento de desmatamento usando ciência cidadã. Então, usando imagens de sensoriamento remoto, mais o processamento das imagens, usando técnicas de aprendizado de máquina, a gente consegue determinar que áreas provavelmente tiveram algum tipo de desmatamento e confirmar esse desmatamento ou não, usando a participação de voluntários, né? Então, aqui a gente tem um exemplo. Olha, eu tenho a imagem aqui, eu tenho a imagem capturada e ela foi segmentada, e esse segmento
pode ser ou não uma área de desmatamento. A gente apresenta isso para pessoas que estão interessadas em contribuir com o projeto, para eles dizerem se, olha, esse pedaço é de floresta, não é de floresta, eu não sei dizer. A gente fez alguns experimentos e comparou 6 campanhas, perdão, utilizou 6 campanhas oficiais na área de Rondônia, com a classificação de voluntários e comparou depois a classificação desses voluntários com outras técnicas para determinar se eles classificaram corretamente ou não, e a gente tem dados bons aqui, mais de 80% dos segmentos de imagem foram classificados corretamente, o que é interessante. Quer dizer, a gente tem, usando essas informações geolocalizadas, mais esses algoritmos mais sofisticados, mais essas imagens, a gente consegue fazer de um jeito relativamente barato um tipo de análise que, para o poder público, custa bastante caro. O nosso projeto também desenvolveu um ranking de acessibilidade para a cidade de São Paulo, né? E foi um ranking que ganhou uma certa visibilidade pública aqui. E mapeou a acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção na capital paulista, e para a gente conseguir fazer isso, a gente integrou 10 bases de dados de fontes diferentes, né? Então a gente usou aplicativo de crowdsourcing, que é o Guia de Rodas, a gente usou dados do mapa da cidade, os dados de transporte públicos obtidos por uma startup que é apoiada pelo nosso projeto, que é a Cipópolis, já vou falar dela daqui a pouquinho, mas com isso a gente consegue pegar a cidade de São Paulo, que é a cidade que está representada aqui no mapa, e classificar elas em função da dificuldade de locomoção. Puxa, então para alguém que tem dificuldade de locomoção, essa pessoa vai conseguir usufruir dos estabelecimentos que estão lá, tem vagas para elas disponível, o ônibus e o metrô é acessível, chega a essa região ou não, quão fácil vai ser para essa pessoa conseguir usufruir dos serviços que estão lá. Então a gente fez essa classificação e disponibiliza essa classificação para as pessoas. A Cipópolis, que é essa startup que eu acabei de mencionar, apoiada pelo projeto, ela coleta dados em tempo real dos GPS dos ônibus da cidade de São Paulo e oferece para o gestor público e para o usuário final uma série de informações que são úteis para elas. Então aqui a gente tem um exemplo que eu estou mostrando a análise de corredores de ônibus da cidade de São Paulo. Então o gestor público consegue olhar esse mapa e dizer, puxa, tem uma região, tem um determinado corredor aqui, que ainda que seja um corredor, está muito devagar, ou está muito congestionado. A gente poderia fazer alguma coisa para otimizar a operação nesse trecho. Ou pode ser que esteja acontecendo um incidente naquele momento e a gente gostaria de agir sobre esse incidente. Então, ele está em uso, né, o software desenvolvido por essa empresa está em uso pela Secretaria de Transportes de São Paulo e já foi testado por diversas outras secretarias também, Rio de Janeiro, Curitiba, Santiago do Chile, Brasília, etc. A gente tem dados, quer dizer, eles têm, né? Eles oferecem comercialmente, mas usando tecnologia desenvolvida pelo projeto também. Dados históricos da operação dos ônibus, informações que para o gestor são importantes, por exemplo, esse headway, que é a distância entre 2 ônibus de uma mesma linha, as velocidades médias dos ônibus, a velocidade média instantânea no local, o tempo de viagem nos corredores mais importantes, e oferece também para o cidadão. Então, a gente pode, eles disponibilizam, né, para smartphones esse aplicativo, que é o app coletivo, onde qualquer cidadão pode verificar quais são os pontos de ônibus próximos dele, e para cada ponto de ônibus, quais são os próximos ônibus a chegar, ou qual é a estimativa desses ônibus, qual é a estimativa para o meu trajeto, se há algum acidente no trajeto que pode fazer com que a minha viagem seja mais longa, etc. Então é muito interessante como ferramenta para a população e também para o gestor público. Outro projeto que eu selecionei aqui foi o Bike Science, que é uma ferramenta para análise de dados colaborativas que gera informações sobre padrões de uso de bicicleta. E com essas informações, né, a gente usa várias fontes de dados para fazer essas análises dos padrões de uso, e com essas informações a gente consegue descobrir coisas sobre como as pessoas usam a bicicleta num determinado local. Então aqui a gente tem uns mapas de Boston, é um projeto com o MIT, que mostra que tem alguns fluxos que são que são entre cidades próximas, tem alguns fluxos que são locais. A gente consegue entender um pouco melhor como que em vários níveis diferentes
como é que as pessoas usam esse tipo de transporte urbano para depois a gente poder facilitar essa... para poder facilitar o uso desse modal de transporte, tá ok? Tem um exemplo de uma análise falando assim, olha, tá vendo os principais fluxos de bicicletas obtidos pela Tembici, que é uma empresa que aluga essas bicicletas. Durante o período da manhã, por exemplo, este aqui, a gente tem essas rotas que fazem parte da infraestrutura da cidade que permite, né, ciclovias, etc., que as pessoas podem usar. A gente poderia, a partir desses dados, sugerir novas rotas que vão facilitar as pessoas a fazerem os trajetos que elas já estão fazendo. Outro projeto interessante é o InternaSUS, que agrupa dados obtidos por diversas fontes de dados ligados ao Sistema Único de Saúde, projeto desenvolvido aqui pelo professor Fábio Kohn, Kelly Bragueto e Paulo Meirelles. Então, aqui eu tenho a ideia de que, muitas vezes, eu agrupar esses dados de uma forma inteligente, né, e aí, muitas vezes, esse agrupamento precisa de técnicas sofisticadas, inclusive de inteligência artificial, estatística, recuperação de dados, etc. Mas, às vezes, mostrar esses dados de forma inteligente para o gestor e de uma forma eficiente para o gestor pode ajudar muito, né? Então, aqui a gente tem o número de internações, então, a quantidade de pessoas que estão sendo internadas, espalhadas na cidade de São Paulo. Então, a gente vê que tem lugares que têm mais ou menos demanda, necessidade do aparelho público de medicina, né? A gente pode fazer consultas ou análises por doenças. Então, aqui eu tenho um exemplo do mapa de São Paulo e do número de casos de dengue no inverno. Bom, e no inverno, dengue não é um problema, mas a gente consegue ver durante o inverno, quando o problema ainda não aconteceu, aonde são os casos com maior probabilidade, para que no verão a gente consiga atuar sobre esses casos. Quer dizer, a análise dos dados nos mostrou que a gente pode usar os dados do inverno como um preditor do dado do verão e impedir que o problema aconteça de forma drástica no verão, né? Ou fazer outros tipos a gente pode fazer com vários tipos de análise. Aqui um outro exemplo de tipo de análise é quanto que as pessoas precisam se deslocar para poder receber atendimento médico e qual que é a área da atuação de determinados mobiliários de saúde, né? Então, a gente sabe que tem alguns hospitais que são locais, que atendem o público de uma região da cidade, por exemplo. Agora, tem hospitais de referências, como é o caso do Hospital das Clínicas, aqui de São Paulo, por exemplo, que atende pessoas de várias cidades diferentes da região, né? Então, a gente pode usar isso como forma de fazer uma análise melhor do que está acontecendo, como que o aparelho de saúde é utilizado. E o último projeto que eu selecionei aqui para mostrar para vocês é um que sou eu que realizo em colaboração com o professor Emílio Francischini para redução de pegada de carbono em data centers. Quer dizer, executar todas essas aplicações, ter toda essa infraestrutura de informação, de computação para a gente poder fazer isso, tem um custo também, né? Um custo de energia, um custo de ambiente. A gente tem que conseguir usar cloud computing como a gente usa hoje em dia, tem um custo importante para o meio ambiente também, que talvez usando computação de novo e esse mesmo tipo de técnicas a gente consegue trabalhar. E aqui a ideia é, puxa, hoje em dia as grandes plataformas de computação em nuvem têm data centers espalhadas no mundo inteiro. E a gente tem energias renováveis que muitas vezes dependem da localização de onde elas estão sendo coletadas para serem mais ou menos úteis. Então, a energia solar, por exemplo, que são o exemplo das duas figuras que estão aqui à direita, é um tipo de energia renovável que a gente consegue coletar, mas em momentos diferentes, de formas diferentes. Então, tem uma intermitência muito grande que deveria ser levada em consideração. Então, eu tenho períodos no mesmo horário, eu tenho umas cidades que estão recebendo energia solar naquele momento, porque está sol, então a gente recebe radiação solar, e outras cidades que não recebem, porque está à noite, está escuro, mas ao longo do ano a gente tem diferentes perfis também. A gente tem cidades que estão num hemisfério onde é verão, outro hemisfério onde é inverno, então talvez onde seja verão tenha mais energia, menos energia. A ideia é, será que a gente consegue incorporar essas informações de intermitência e a forma como essa energia é produzida para tentar reduzir a pegada de carbono e tentar usar melhor esses dados? E a gente está estudando e está descobrindo que sim. Então, a gente está usando a ideia que é conhecida na literatura como Follow the Renewables.
Eu tenho máquinas virtuais executando em data centers que eu posso migrar para outras regiões onde eu tenho uma maior disponibilidade de energia renovável. Se eu usar baterias para ajudar ainda mais a aproveitar essa energia renovável, quer dizer, pode ser que tenha momentos que eu consiga produzir mais energia do que realmente eu estou utilizando, eu consigo aumentar ainda mais. Então, a gente está usando simulações aqui, a gente conseguiu ver que é possível reduzir até 3,5 vezes o consumo total de energia desses data centers, fazendo uma redistribuição que leve isso em conta, ou a gente conseguiu aumentar em 2 vezes o uso de energia renovável inserindo baterias, e consegue mostrar que a gente, para uma mesma carga de trabalho e esses mesmos servidores espalhados, a gente consegue até 3 vezes menos emissões de CO2 equivalente na atmosfera, mesmo considerando os custos de todo o ciclo de vida dos equipamentos, né? Se eu instalo uma bateria ou se eu instalo um painel solar, eu tenho uso, né? Eu tenho emissão de gás carbono também na manufatura, operação e descarte, a gente está levando tudo isso em consideração. Como é que a gente torna as cidades mais inteligentes? Então, usando dados abertos, incentivando o ecossistema local de informação usando startups, apoiando startups, fazendo uma forte colaboração com cientistas, universidades, institutos de pesquisa, garantindo interoperabilidade e padronização, então o nosso Miller, o nosso software ajuda a fazer isso, ajudando com que o cidadão consiga participar desse processo, fazendo formação de pessoal, servidores e profissionais da cidade, então, para ajudar eles a usarem essas ferramentas ou conscientizar a necessidade de que a gente precisa de políticas que sejam analisadas cientificamente depois para saber se as coisas estão funcionando ou não, e, claro, de infraestrutura. A gente, no Intercity, está fazendo isso com o desenvolvimento de middleware escalável para cidades inteligentes, simulações de grande escala, processamento, análise e visualização de Big Data urbano, uso de aprendizado de máquina na melhoria dos serviços da cidade e aplicações em diferentes domínios, saúde, mobilidade e sustentabilidade. Eu quis trazer o sustentabilidade, eu até coloquei no título, não tinha informado para os organizadores antes, a palavra sustentabilidade, porque esse provavelmente vai ser um componente importante dos próximos passos do projeto. Então, é isso, obrigado pela oportunidade de apresentar, eu vi que eu estourei meu tempo, desculpa já por ter estourado o tempo, e é isso. Obrigado.